Você tem medo de quê? Quando eu tinha aproximadamente 8 anos de idade, eu estudava em uma escola pública, lá em Indianópolis. Na época era Goiás, hoje é Tocantins. Na minha sala tinha 40 alunos. De repente, no meio de uma aula, a diretora aparece na porta da sala, conversa alguma coisa com a professora e nós, os alunos, ficamos todos em silêncio e apreensivos porque elas conversavam e olhavam para a gente. Quando a diretora saiu, a professora falou o seguinte: meninos, essa sala está muito cheia e está dificultando o aprendizado de vocês. Depois do recreio, nós vamos dividir vocês. Metade vai ficar aqui e a outra metade vai para outra sala, aquela sala perto da secretaria. Eu fiquei assustado demais, apavorado na hora, eu quis entender o que é que ela ia fazer. Aí eu perguntei ao meu irmão que estudava comigo na mesma sala. Eu perguntei, ela vai fazer o que mesmo? Ele me chamou de burro e falou assim, ela vai partir a gente no meio. Vai mandar metade para outra sala e deixar metade aqui. Entrei em pânico, entrei em estado de choque na hora. Regalei os olhos, fiquei olhando fixamente para a porta da sala esperando o sinal do recreio tocar. Lá tocava um sino avisando que estava na hora do recreio. E seria na hora do recreio que ela ia partir a gente. O sino nem bem tocou e eu saí voando pela porta e em 2 minutos eu já estava na minha casa, debaixo da cama, apavorado. Minha mãe correu para saber o que estava acontecendo. Eu falei para ela que a professora ia partir os alunos no meio. E Som, meu irmão, que tinha ficado lá, ele ia ser partido. Claro que ela não acreditou na minha história, chamou meu pai. Meu pai me arrastou para fora da casa, me levou de volta para a escola e eu fui gritando de medo. Quando chegou na porta da escola, eu agarrei no portão e eu gritava tanto que foram chamar a professora. Ela tinha que vir conversar comigo. Foi pior. Quando eu vi a professora vindo, eu entrei em pânico e desmaiei de medo. Quando acordei, eu estava deitado num banco de cimento da escola, alguns colegas olhando para mim. Depois é que me explicaram que era dividir os alunos. Era deixar 20 numa sala e mandar 20 para outra sala. Acabei ficando na mesma sala, meu irmão ficou na outra sala. O que é que o medo não faz com a gente? E é exatamente disso que eu quero tratar hoje. Para isso eu quero ler o texto de Mateus, capítulo 10, 28 a 31, que diz o seguinte: E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma quanto o corpo. Não se vendem 2 pardais por um asse, e nenhum deles cairá em terra sem o consentimento de vosso Pai. E quanto a vós outros, até os cabelos da vossa cabeça estão contados. Veja só, eu penso que nós vivemos em um tempo em que o medo assombrou o mundo inteiro. Nunca teve isso como agora. É claro que já aconteceu antes, em outras décadas, mas em nosso tempo eu nunca vi isto. Só para não ficar dúvidas, você se lembra em toda a sua vida de ter ido a algum supermercado ou andar nas ruas e ver todas as pessoas usando máscaras? Funcionários, seguranças, clientes, controlador de estacionamento, policiais, todos mascarados. Você já viu isso em toda a sua vida? Eu acho que não. Você que tem menos de 100 anos de idade, se lembra de algum momento na história em que mais da metade da população mundial ficou isolada dentro de suas casas? Você que mora em Goiânia, por exemplo, já viu alguma vez a Avenida Anhanguera totalmente parada num dia de semana normal? Ou a Rua 44 deserta no final de semana? Você já viu o campeonato de futebol cancelado no Brasil? Num tempo em que o culto ao corpo domina grande parte da população, você já viu academias de ginástica fechadas? Com certeza, tudo isso é novidade para mim e para você. Mas por que será que tudo isso está acontecendo? Por uma simples razão. Todos estão com medo de morrer. Não é medo de ser infectado pelo coronavírus, não. É medo de morrer mesmo, porque o vírus mata. A maioria das pessoas morrem de medo de morrer. Eu mesmo tenho medo de morrer dormindo. Já pensou acordar e descobrir que está morto? Deus me livre de uma coisa dessa. As pessoas têm tanto medo de morrer que a morte fascina todas elas. Por exemplo, você já viu alguma coisa mais atraente do que a morte? Repara uma coisa. Se tem uma pessoa caída na rua, todos passam por ela sem dar importância nenhuma. Mas se alguém joga um papelão sobre essa pessoa, indicando que ela está morta, daí todos param
e uma grande aglomeração se juntam ao redor do corpo morto. Quando estava vivo, ninguém se importava. Já reparou a dificuldade que as pessoas encontram em visitar um amigo ou um familiar quando esse está doente? Mas basta essa pessoa morrer e todos dão um jeito de ir ao velório. A morte fascinando. Imagina a frustração das pessoas que assistem a um suicida tentando pular de um prédio e é salvo por um bombeiro. Todos estavam com os celulares ligados para filmar a morte do sujeito. Um bombeiro vai e estraga tudo. Perceba que a imprensa não se preocupa em anunciar os milhares de curados pela Covid-19, mas se apressa em anunciar o número de mortos. Realmente, a morte é algo diferente de tudo nessa vida. Até porque ela é em que acaba com a vida, né? A morte física é uma realidade presente no mundo desde o Jardim do Éden, quando o homem pecou. É um mal inevitável. É a única certeza que nós temos na vida. Todos vamos morrer. Não importa de quê, mas vamos ter que passar por isso. É muito importante entender que existem 3 tipos de morte. A morte física, que é a separação entre o corpo e o espírito, ou a parte material da parte imaterial. A morte espiritual, que é a separação entre o homem e Deus. E tem a segunda morte, que é a separação eterna entre o homem e Deus. E é dessa morte que Jesus está falando no texto que nós lemos. Jesus disse que seus discípulos seriam perseguidos e mortos por causa dele, mas eles não deveriam temer os que podiam matar o corpo, mas não podiam matar a alma. Eles deveriam sim temer aquele que poderia fazer perecer no inferno tanto o corpo quanto a alma. E esse é Deus. Jesus está falando do cálice da ira divina, da separação eterna de Deus, do inferno. Essa sim é a morte que deve assombrar o mundo, não a morte pelo coronavírus. Não existe solução para a morte física, mas para a segunda morte tem sim solução. E essa solução é Cristo. A segunda morte está reservada apenas para os que rejeitam a Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. É impressionante como o mundo se mobiliza para retardar a morte física, mas não se importa com a segunda morte. Tem medo de sair de casa sem máscara, mas não se importa em viver a vida sem Cristo. Confia nas projeções da ciência, mas ignoram as profecias bíblicas. Nesse texto, Jesus diz que tudo está no controle de Deus. Até os cabelos de nossa cabeça estão contados. Essa situação que estamos vivendo agora também está no controle de Deus. E não devemos ter medo se estamos em Cristo. É prudente sim se precaver da contaminação, não por medo da morte, mas para evitar o transtorno da doença e a contaminação de outras pessoas. Eu encerro com as palavras do salmista Davi. Entregue o seu caminho ao Senhor. Confie nele e ele o ajudará. Salmo 37, 5. Que Deus nos abençoe.